Nesse vídeo, nós vamos ver um resumo de toda a teoria que a gente já viu até agora, de toda a teoria vista nos vídeos anteriores. Então, vamos começar aí lembrando de fator comum em evidência. Veja que o x é o fator comum. Ó. Você coloca o x em evidência, vai sobrar o A e o B. Aqui ó, é agrupamento. Você pode pôr tanto x em evidência, como você pode colocar também y em evidência. E aí fica x e y que multiplicam A mais B. No item 3, nós temos um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, abre o parênteses, põe o quadrado, extrai a raiz quadrada do primeiro, põe aqui o A, raiz quadrada do último, B, e está pronto. A mesma coisa no de baixo, só que no de baixo o sinal no meio é menos. Então fica A menos B, quadrado de A menos B. Então tá aí, os dois são trinômios quadrados perfeitos. Um é o quadrado da soma, o outro é o quadrado da diferença. Agora nós temos no item 5 uma diferença de quadrados. Diferença de quadrados, você abre dois parênteses, um com mais, um com menos. E aí extrai a raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do segundo. Agora aqui, você precisa guardar que é o cubo perfeito. É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, você abre um parênteses, coloca o cubo do lado de fora, como expoente, extrai a raiz cúbica do primeiro, põe aqui, raiz cúbica do último e coloca aqui. A mesma coisa no de baixo, só que no de baixo o sinal no meio é menos, né, que é o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, e lá no final é menos o cubo do segundo. Agora vamos para a fatoração da soma de cubos. Você abre dois parênteses, ó, um para bi, um para tri. Se aqui for mais, você já põe mais ou menos sempre aparece, mas só aparece uma vez. Extrai a raiz cúbica do primeiro, raiz cúbica do segundo. Aqui fica quadrado do primeiro, e o primeiro vezes o segundo, e aqui quadrado do segundo. Cuidado, aqui não é duas vezes o primeiro vezes o segundo, hein? Aqui embaixo mesma coisa, só que é diferença de cubo, né? Ó. Se aqui for menos, imediatamente vem menos. Mas aí o menos só aparece uma vez, então põe mais e mais. Aí extrai a raiz cúbica do primeiro, põe aqui. Raiz cúbica do segundo, põe aqui. E aqui fica, olhando esse primeiro parênteses, ó, quadrado do primeiro, primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Agora tem a diferença a soma de quadrados, né? Que é uma fatoração bem particular, ó. Olha como que você resolve, ó. Raiz quadrada do primeiro, né? Raiz quadrada do segundo. E aqui é duas vezes raiz quadrada de duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui você põe também quadrado do primeiro, quer dizer, raiz quadrada do primeiro. E aqui raiz quadrada do segundo. E aqui é raiz quadrada do primeiro vezes o segundo. De duas vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, quando você tem produto notável, que é o produto da soma pela diferença, ó, menos, mais. Abre o parênteses, coloca quadrado, sem parênteses, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E quando você tem o quadrado da diferença, é quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando tem o cubo é o cubo do primeiro, depois 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e o cubo do segundo. O cubo de A menos B é cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, depois vem mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, e por último, menos o cubo do segundo. Então tá aí, um resumo de fatoração e produtos notáveis.